Existem algumas diferenças em relação à fimose, prepúcio e balanopostite. Queria diferenciar essas coisas. O órgão anatômico do homem, ele é formado pelo pênis, né? Nós temos a glande, que é basicamente que chamam de cabeça do pênis, e nós temos aquela capa que cobre a cabeça do pênis, que nós chamamos de prepúcio, né? E em relação ao prepúcio, nós temos algumas possibilidades. Uma possibilidade é um prepúcio, ele é prolongado e cobre completamente a cabeça do pênis, ou ele é curto e não costuma cobrir a cabeça do pênis, ou às vezes o paciente até faz a cirurgia para remoção do excesso de prepúcio. O prepúcio, assim, de uma forma geral, ele cobrindo a cabeça do pênis, nós temos a possibilidade de tração para expor a glande, né? E quando o paciente não consegue expor a glande porque o prepúcio formou um fechamento, um anel que impossibilita essa tração, nós chamamos isso de fimose. E nós temos dois tipos de fimose. Nós temos a fimose primária, que é na verdade aquela mais fisiológica, que a criança nasce com ela, né? Que desde o começo o prepúcio não descobre. Essa fimose ela se desfaz naturalmente, às vezes não. E nós temos a fimose secundária. A fimose secundária é aquela que o prepúcio cobre, o paciente já conseguiu expor a glande alguma vez, e por um processo inflamatório, até infeccioso, se inicia um processo que o prepúcio vai fechando, formando até anéis estenóticos que o paciente não consegue expor novamente. Ele, aos poucos vai fechando, né? E aí pode ser indicativo também de cirurgia. Sempre que nós temos uma fimose, seja primária ou secundária, que possa estar causando problemas, nós indicamos cirurgia. Seria um processo inflamatório, dificuldade miccional, infecções, né? A cirurgia está muito bem indicada. Agora, nós temos algumas situações que o paciente faz a cirurgia não só por fimose, né? Nós temos questões culturais e religiosas, onde os pacientes fazem isso antes mesmo que se inicie algum problema, ou mesmo não tendo um quadro infeccioso ou a própria fimose, né? E nós temos também um quadro inflamatório de repetição, que muitas vezes se inicia decorrente de reinflamações e a dificuldade da glande de se proteger, né? E aí nós temos esse quadro chamado balanopostite. A balanopostite é uma inflamação da região balanoprepucial, né? Que é a região da glande e aquela região subglandar abaixo da glande, né? Que infecciona, inflama. E a região que é a parte da pele de dentro do prepúcio, né? Que fica inflamada. Por que isso acontece em algumas pessoas? Porque tem pessoas que nunca tiveram isso e começam a ter esse quadro depois de algum tempo, né? Na verdade, assim, o prepúcio é uma pele como qualquer outra região da pele, né? E, de uma forma geral, a pele é feita para proteger o nosso corpo. Ele é feito para proteger o nosso corpo contra ações do meio externo, inflamação, um quadro de atrito, um quadro de bactérias tentando penetrar, calor, frio, né, substâncias, secreções, tudo isso pode querer machucar a pele. Agora, a pele protege, tanto é que regiões onde você tem maior ação desses estressantes, ele fica com uma espessura maior.
Agora, se pondo na situação da glândula da região subglandar. Quando você tem muito prepúcio, o que acontece com a glândula da região subglandar? Acontece o seguinte, ela não precisa criar uma proteção natural, ela já está protegida pelo prepúcio, entendeu? E então ela tem uma pele, ela tem uma camada mais fina, menos protetora. E eventualmente, decorrente de mudança no nosso hábito, decorrente de mudança da questão cicatricial e da imunidade, essa região pode ficar mais suscetível a infecções e inflamações, né? Então, como ela é mais fina, se você colocar ela submetida a irritação, colocar a mão mais vezes no pênis, relação sexual, sujeira, esse tipo de coisa, ele pode vir a sofrer lesões, até lesões microscópicas às vezes, microfissuras, né? E tendo uma pele por cima, o que acontece na região é que, além de tudo, ela fica muito úmida. E assim, quem gosta de uma região nessas situações com aberturas para entrar na pele e umidade são fungos e bactérias. Então isso pode proliferar um quadro infeccioso na região, né? Fazendo com que o processo cicatricial não seja tão efetivo. Nós estamos o tempo todo nessa batalha, né? A região do prepúcio está o tempo todo tentando se proteger, né? Toda a região do nosso corpo está sempre cicatrizando, matando bactérias, protegendo o nosso corpo contra esse meio externo, e na região do pênis não é diferente. Só que com todos esses fatores contra, o quadro inflamatório evolui, ele potencializa o problema na região, né? Existem algumas síndromes metabólicas que também podem piorar a situação, como é o caso da diabetes. A diabetes é um processo onde dificulta mais a cicatrização, e o quadro infeccioso pode proliferar muito mais ali. Então, pacientes que têm diabetes, síndromes metabólicas, eles têm uma piora desse quadro, uma piora cicatricial, e normalmente eles evoluem para um fechamento, uma evolução de uma inflamação local, uma fimose secundária, ou até uma balanopostite mais complicada. Então, eu sempre tomar cuidado com isso. De uma forma geral, nós podemos tratar tanto clinicamente, comportamental, com questões comportamentais relacionadas à higiene, à limpeza, a evitar esse atrito excessivo na região, expondo mais a glande, deixando ela mais seca, né, para que ela possa cicatrizar e criar uma espessura melhor, como também agentes locais tópicos, como pomadas, comprimidos que possam tratar fungos, tratar infecções bacterianas, para tentar ajudar na situação cicatricial. Agora, quando o paciente começa a ter quadros infecciosos de repetição na região, às vezes a melhor alternativa é a cirurgia. Estatisticamente, se você tiver um bom comportamento em relação ao cuidado local, você tem a mesma taxa de sucesso em relação à cirurgia. Mas algumas vezes nós não conseguimos controlar isso. O equilíbrio local de cicatrização pende para o lado do problema. Então, às vezes a cirurgia é uma alternativa, né? Em relação à cirurgia, o que nós temos é uma coisa simples. Na verdade, se tratando de fimose, né? Simplesmente o fato de retirar aquele excesso de pele, aquela região que impede a exposição da glande, né? É a alternativa. E no caso da balanopostite, também retirando aquela pele, deixando a glande mais descoberta, o quadro tende a melhorar, porque realmente a região fica menos abafada, menos úmida, e ela vai criar uma estrutura da epiderme mais elaborada, que vai proteger mais o nosso corpo, né? E isso vai ajudar, vai inflamar menos e vai infeccionar menos. A cirurgia é muito simples, ela pode ser realizada
com anestesia, vários tipos de anestesia, mas normalmente a gente faz com anestesia local, pode ser feito com sedação para ajudar aqueles pacientes que não aguentariam uma anestesia local ou tem medo do procedimento, né? Mas de uma forma geral a anestesia local vai bem. Então você faz a anestesia e você faz uma demarcação, né, da região subglandar para ver o excesso de prepúcio, e após isso você faz um controle de sangramento, né? E você dá pontos simples, normalmente com pontos circulares em volta de toda aquela região incisionada. As crianças têm um quadro cicatricial melhor, elas têm menos cicatrizes dessa cirurgia, precisam de menos pontos, né, porque a circunferência é menor, né. No adulto já não, no adulto a gente tem uma cicatrização não tão boa como na criança, então normalmente no adulto ele fica uma cicatriz mais evidente, tanto pela tonalidade de pele, muitas vezes na criança ela é mais toda igual, e no adulto normalmente existe uma tonalidade um pouco mais escura da região do corpo do pênis com a região subglandar, então às vezes tem isso também. E o que eu sempre falo para os meus pacientes, de uma forma geral, metade da cirurgia quem faz é o cirurgião, a outra metade é o pós-operatório. Então o cuidado do paciente com a região da cirurgia é muito importante para a recuperação local, né? Porque os pontos têm que ser bem cuidados, o quadro de higiene na região tem que ser grande, é uma região muito sensível, né? O excesso de esforço, de atividade física pode atrapalhar a cicatrização, pode tensionar, tanto não só nas atividades ocupacionais do dia a dia, como também cuidado com ereção, né? Então todo o estímulo que possa levar à ereção tem que ser tomado cuidado. Não só a relação, né, estímulos sexuais, como também, às vezes, a bexiga cheia promove um reflexo, principalmente noturno, né, de ereção. Então, são coisas que eu tenho que tomar cuidado em relação à ereção noturna. Mas, às vezes, isso não tem jeito, não tem como você evitar, na maioria das vezes, né. Tomar cuidado com o intervalo de tempo, né, você não pode querer, logo após o procedimento e algumas semanas depois, ter relação sexual. Os pontos normalmente são feitos com pontos absorvíveis, os pontos caem sozinhos, mas assim, mesmo caindo os pontos, às vezes o processo de cicatrização não está firme, e qualquer tração pode fazer um desluvamento inadvertido, né? Então a tração tem que ser tomada com muito cuidado.